De acordo com estatísticas americanas, uma neblina densa que cobre 7 quarteirões de uma cidade com espessura de 100 pés é composta por menos de um copo de água. Essa quantidade de água está dividida em cerca de 60 bilhões de gotinhas minúsculas. Porém, quando essas partículas minúsculas se juntam sobre uma cidade ou campo, elas podem esconder tudo de nossa vista. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Hoje, no programa Está Escrito, o pastor Bill Santos apresenta o tema O Sol por Detrás das Nuvens. Muitos cristãos vivem hoje sua vida numa neblina. Eles permitem que pequenos problemas anuviem sua visão e desanimem seu espírito. Ansiedade, conflitos e derrotas sufocam seus pensamentos. Algumas vezes a vida não corre bem, ou melhor, não corre como queremos. Como resultado, ao invés de vivermos uma vida de cristianismo positivo, vivemos em medo e hesitação. Não quero dizer que devemos viver num mundo de sonhos, ingenuamente e sem discernimento. Porém, uma vida na qual possamos ver Deus nas provas que enfrentamos e ainda distinguir o sol por detrás das nuvens. A escritora E.G. White, no seu livro Lugares Celestiais, escreveu: com a contínua mudança de situações, mudanças acontecem em nossa experiência e com essas mudanças ficamos alegres ou deprimidos. Mas a mudança de situações não tem o poder de mudar a relação de Deus para conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele pede que tenhamos confiança total em seu amor. Ao continuarmos nossa história esta semana, vemos que os filhos de Jacó finalmente chegaram de volta a Canaã. Eles recordaram suas experiências no Egito e relataram a Jacó o seu encontro com o primeiro-ministro. E, claro, mencionaram o fato que o irmão Simeão ficou no Egito como refém até que voltassem com Benjamim. Esta era a oportunidade para o patriarca voltar a atenção de todos para Jeová. Estaria Deus trabalhando neste caso? Teria Deus um plano, algum tipo de oportunidade maravilhosa e não esperada para eles? Eles tinham que confiar em Deus. Veja a resposta de Jacó, Gênesis 42, verso 36. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, ides levar a Benjamim? Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rubem disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Entrega-mo e tu restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Seus filhos não haviam voltado só com o alimento que tão desesperadamente precisavam, mas também com o seu dinheiro. A eles foi dado alimento do Egito gratuitamente. A única coisa que o primeiro-ministro lhes havia pedido era que provasse que não eram espias, retornando com o irmão mais novo, e então levariam Simeão de volta. Ainda assim, Jacó não viu nisto uma provisão por parte de Deus. Ele ficou apavorado e pensou logo no pior. Sua resposta foi negativa e final. Seus filhos tinham a mesma tendência. Lembre-se que eles ficaram atemorizados quando encontraram o dinheiro nos sacos. Os irmãos tiveram reação negativa, com suspeita, como o próprio pai agora. A propósito, a palavra original, traduzida como atemorizado,
É a mesma palavra usada em Gênesis 3:10, quando descreve a reação de Adão depois de pecar e quando se escondia de Deus. Ouvi tua voz no jardim e fiquei atemorizado e me escondi. Às vezes temos que ter medo, especialmente quando erramos. Li a história de um homem e uma mulher que pararam no restaurante KFC para buscar o jantar. Compraram 2 refeições de galinha e levaram para uma área de piquenique. Quando abriram o pacote, acharam muito mais do que galinha. Havia maços de dinheiro dentro do pacote. Honesto como era, o homem voltou ao KFC e devolveu o dinheiro. O gerente ficou surpreso enquanto dava a explicação. Ele havia trabalhado na parte de trás do restaurante e colocado todo o dinheiro recebido naquele dia num saco de comida para a viagem e o reservou para ser levado ao banco. Quando a menina que trabalhava no balcão foi pegar a ordem, por acidente, ela pegou o saco equivocado. O gerente ficou tão impressionado com a honestidade do rapaz que disse: vou chamar o jornal local para que tirem uma foto de vocês. O povo tem que saber que ainda há gente honesta neste mundo. Não faça isso, disse o jovem. Ele chamou o gerente num canto e confidenciou em seu ouvido: sou casado e esta jovem não é minha esposa. Às vezes as pessoas têm que ficar com medo quando o dinheiro aparece. Mas este não foi o caso aqui. Jacó tinha que estar feliz porque os seus filhos ainda estavam vivos. Haviam sido acusados de serem espias e poderiam ter sido mortos na ocasião. Além de terem sua vida poupada, receberam o alimento que precisavam e ainda o dinheiro de volta. Tudo o que tinham que fazer agora era voltar e mostrar ao primeiro-ministro do Egito que eles tinham, na realidade, um irmão mais novo, que eles estavam falando a verdade. Mas Jacó não só reagiu negativamente, ele reagiu mal. Tão logo ouviu que deixaram o seu irmão no Egito, ele chegou à conclusão que Simeão estava morto. José morreu, Simeão também morreu. Tudo está contra mim. Ele começou a ficar paranoico e com autopiedade. Tudo acontece contra mim. Jacó era para ser o patriarca do tribo, seu líder espiritual. Porém, ao darmos uma olhada atrás da cena, vemos Jacó em sua realidade. Um homem negativo, de mente fechada, pensamento estreito, que puxa os cabelos quando acontecem essas coisas. Onde estará Deus? Todos estão contra mim. A essa altura, Rúben interveio uma vez mais e disse: vamos fazer um trato, pai. Você poderá matar os meus 2 filhos se eu não trouxer o Benjamim de volta. Mas Jacó disse: não, você não poderá levar o meu Benjamim consigo. O seu irmão José já está morto e ele é o único que ficou. Se algo acontecer com ele, eu morro. É surpreendente, mas até dava a impressão que os outros filhos não existiam. Aparentemente, Jacó não incluía os 2 filhos mais jovens, José e Benjamim, com os outros 10. Pareciam pertencer a uma outra entidade e não com o mesmo valor. Esses 2 irmãos meus filhos, ele dizia. Ele não se refere a eles como seus irmãos. Parece-me um pai plantando sementes de favoritismo outra vez. Como será que Rúben e os outros irmãos se sentiram quando o pai disse: só fiquei com um filho? Uma coisa é ouvir esta história já sabendo o fim dela e dizer: certamente eu jamais faria isso. Eu teria tido mais confiança em Deus se estivesse naquela situação? Será que sim? Tente lembrar de uma grande provação recente. Você ficou tranquilo e confiante em Deus ou você entrou em pânico? Será que devemos ser gratos porque Deus não imprimiu nossa própria biografia? Aqui o Espírito de Deus não escondeu nada. Ele nos mostra um lado de Jacó que é defeituoso, o lado feio de todos nós, que todos nós temos. Nesta altura,
Jacó já era avô e possivelmente bisavô. Ele era um patriarca que deveria estar dizendo aos seus filhos moços: a situação pode estar precária, mas este é o tempo de colocarmos nossa confiança nas promessas soberanas de Deus. Devemos nos lembrar de algumas delas. Deus proverá, Benjamim. Vamos nos ajoelhar e rogar proteção sobre você. Vamos ver Deus agir. Deve haver uma razão pela qual Ele colocou dinheiro nos sacos? Há uma razão pela qual Ele deseja que vocês voltem ao Egito? Ainda não sabemos o porquê, mas devemos confiar na resposta divina. Mas não. Jacó reagiu com receio, suspeita e paranoia, com orgulho e bem negativo. Não disse ele: de jeito nenhum, Benjamim não vai. Interessante notar que Deus chegou onde queria. Ele sempre o faz, mas é mais doloroso quando nós lutamos contra ele e resistimos à sua liderança. Gênesis 43, verso 1. A fome persistia gravíssima na terra, tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito. Disse-lhe seu pai: voltei, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Deus estava agindo, a fome não diminuiu. Alguns meses depois que os filhos de Jacó voltaram com os cereais do Egito, uma vez mais se encontravam com um sério problema. É isso aí, todo o cereal acabou, o último saco já está vazio. Está bem, disse Jacó, voltem ao Egito e comprem mais. Não podemos retornar, a menos que levamos Benjamim conosco, disse Judá. Aquele chefe nos preveniu para não irmos sem Benjamim. Mas Jacó ainda não havia caído na realidade, não estava disposto a encarar os fatos. Ele recusou considerar essa possibilidade da primeira vez e continuava negando durante meses, não resolvendo tomar o primeiro passo para o retorno do seu filho Simeão. Ele simplesmente se resignou com a ideia de que Simeão estaria perdido para sempre, como José, e assim não deu qualquer resposta. Então, quando Judá tentou tirar seu pai uma decisão, Jacó reagiu culpando e enganando. Verso 6. Disse-lhes Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Lembre-se que o nome Jacó significa enganador, por isso não é de se estranhar que essa característica tinha voltado à tona. Por que vocês simplesmente não mentiram? Por que contaram a verdade? Provérbios 12, 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. A resposta de Jacó, quando colocado na parede, foi mentir. Ele ainda se dispunha a enganar. Por que vocês falaram que tinham outro irmão? Mas algo tinha acontecido, mesmo parecendo insignificante para a consciência dos filhos de Jacó. Agora, vários deles se uniram tentando fazer o pai entender. Gênesis 43, verso 7. Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que havia de dizer: trazei vosso irmão? Pais, ouçam isto.
Algumas vezes nossos filhos estão em situação difícil e tentam nos falar de suas preocupações e ansiedades, mas nós, com rigidez e orgulho, não os ouvimos. Pelo contrário, passamos a dar sermões com possíveis soluções para os problemas. Passamos a moralizar e culpar antes mesmo de ouvirmos todos os fatos. Os filhos de Jacó estavam simplesmente tentando explicar a situação para fazer seu pai ver a verdade. Pai, estávamos diante do administrador de Faraó e ele especificamente quis saber se nosso pai vivia e se tínhamos outro irmão. Nós falamos a verdade. Sim, dissemos. Não tínhamos nenhuma ideia porque nos perguntou isto. A fome não estava melhorando e a situação estava já desesperadora. Eles tinham muitas bocas para alimentar. Judá se adiantou. O Senhor não pode mais negar e prolongar a situação. Eu tomarei a responsabilidade pela vida de Benjamim. Se algo acontecer com ele, eu sofrerei as consequências pelo resto da minha vida. Por favor, pai, coopere. Se não tivéssemos esperado tanto, já poderíamos ter ido e voltado com alimentos 2 vezes. Judá ofereceu-se para sofrer a culpa, apesar que tomar a culpa não passa de um exercício fútil. Pai, disse Judá, se você quiser culpar alguém, culpe a mim, mas deixe Benjamim ir. Estamos à beira da morte aqui. Finalmente, Jacó concordou. Verso 11. Respondeu-lhes Israel, seu pai, se é tal, fazei, pois isto tomei do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mira, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Possivelmente sua resposta foi algo assim. Está bem, se você em realidade tem que agir desta forma, ok. Mas eu vou impor certas condições que devem ser obedecidas. Ele ordenou que seus filhos levassem presentes, artigos típicos de Canaã. Jacó podia pensar em esquemas, mas recusou-se a ver a mão de Deus em ação. Ele não conseguiu dizer, vejam rapazes, não entendemos o significado disto. Como estamos confusos, necessitamos da ajuda de Deus. Vamos confiar que Deus nos protegerá e nos fará entender o significado de tudo isto. Oremos para que Ele nos dirija. Amigos, este é o momento apropriado para chamar vossa atenção sobre a oração. Vamos orar sobre as nossas preocupações antes de sairmos da mesa do desejum. Ou vamos passar algum tempo juntos hoje, rogando a Deus por direção em qualquer situação? Vamos admitir quando estamos em dúvida e tomar tempo para orar em conjunto, pedindo a direção de Deus? Jacó nunca fez isso. Mesmo nos melhores momentos e até agora, ele dizia, talvez houve algum equívoco e poderíamos ganhar o caso com presentes. Finalmente, ele tomou iniciativa. A dor da fome não permitiu que ele resistisse por mais tempo. Verso 13. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltei àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitui a vós o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Ouvimos aqui os gemidos de um pai amargurado. Verso 15. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim, levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. O que será que esses 10 homens adultos, filhos de Jacó, falaram durante a viagem de Canaã ao Egito? Imagino que conversaram o mesmo que nós falaríamos em condições semelhantes. Creio que esses homens já estavam ficando quebrantados. Talvez falavam de
quanta falta sentiam de José. Com Benjamim ao lado, talvez sentiram necessidade de expressar sua tristeza sobre as suas ações do passado e, em conjunto, sinceramente rogar ao Todo-Poderoso poder e proteção. Também creio que Deus começava a abrandar seus corações. E aqui está a beleza desta história. Somos levados a imaginar o que exatamente pensavam eles. Ansiosamente queremos conhecer o final do relato para sabermos se foi um final feliz, mas temos que aguardar. Mas há sempre algo que podemos ir aprendendo. Na jornada de Canaã ao Egito, seria mais fácil ser negativo do que positivo. Temos a tendência de ver tudo com desânimo, mostrar mais resistência do que abertura a tudo o que é novo e inesperado. Como resultado, geralmente nós tornamos relutantes, com suspeitas, pessoas fechadas. Quando ameaçados pelo inesperado, levantamos nossa defesa ou mostramos paranoia. Todos estão contra mim, eles não entendem. Necessitamos de algumas técnicas para quebrar esses hábitos. Precisamos fazer esforços conscientes para deixar hábitos antigos. Se você está negativo hoje, as chances são de amanhã você acordar da mesma forma. De fato, se você será mais negativo amanhã, pois aperfeiçoou o hábito mais um dia. Isto significa que precisamos primeiramente orar para ter força e depois fazermos um esforço consciente para responder. Será que Deus está no meio disto? Estará Deus tentando chamar minha atenção? Ou, Deus, como queres que eu reaja diante disto? Senhor, eu te convido a vir e me ajudar neste caso, a dar-me direção clara e a resposta que te agrade. Ou ainda, a força para esperar, mas quero ver a Ti neste processo. Não tenho ideia de como você recebeu esta mensagem, mas sei que a vida está cheia de desafios e mudanças. O que é difícil de aceitar. É difícil negociar esses dilemas de forma positiva e racional. Assim, gostaria de orar por você agora. Senhor, ajuda-nos neste dia. Dá-nos esperança para pensarmos de forma positiva, que confiemos em Tua ajuda soberana sobre tudo que vem ao nosso encontro. Aquieta nosso coração e acalma nossas incertezas, dá-nos coragem e uma fé implícita em Ti. Faz-nos animados no pensar e no agir. Em nome de Jesus. Amém. Se amanhã você acordar e o sol não quiser se mostrar, eu estarei sempre aqui. E se as trevas trouxerem temor, quero dar o meu amor. Eu estarei sempre aqui. Sempre aqui estarei para ser sua calma, para dar paz à sua alma. Estarei sempre aqui. Se você estiver chorando, se ganhando, perdendo ou lutando, sou o seu Deus. Estou sempre aqui. Se amanhã você acordar e o futuro incerto for,
eu estarei sempre aqui. Tão certo como é o sol nascer, o amor irá crescer. Eu estarei sempre aqui. Sempre aqui estará o meu ombro amigo, pois eu sempre serei seu abrigo. Estarei sempre aqui quando o tempo fizer nossa história e este dia estiver na memória, eu vou cumprir. Eu vou cumprir as promessas que eu fiz no dia em que dei a minha vida. Estarei sempre aqui. E como o sol que sempre irá nascer, o amor sempre irá crescer. Eu estarei sempre aqui, sempre ao seu lado. Sempre aqui. Chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Na próxima semana estaremos aqui de novo, no mesmo horário, no mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.